Graça e paz, amados. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de obras. Obras que a gente realiza para Deus, né? Eu gostaria de ler alguns versículos aqui e comentar alguns deles, né? As pessoas, elas acham que nós somos salvos pelas nossas obras. Então, a gente faz a obra de Deus e isso nos garante a salvação. E não é assim. Aqui em Efésios 2, 8, 9... deixa claro pra gente que a gente é salvo pela graça. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Efésios 2, de 8 a 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo? Não é pelas nossas obras que nós somos salvos. E eu gostaria de comentar o versículo de Jeremias 48, 10, que diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Porque assim, irmãos, você quer fazer a obra de Deus, você tem que fazer direito. Você tem que fazer de um jeito que agrade ao Senhor. Não é do jeito que você pensa que é, né? Porque muitas vezes a gente pensa que ajudar uma pessoa já está fazendo a obra e então não importa o que a gente fizer depois, né? Então, lá em 1 Coríntios 15, 58, lá deixa claro que Deus, as obras que a gente faz para Deus não é inútil lá, né? Porque a gente faz por amor a Deus e por fé. Mas a gente não pode fazer a obra do Senhor e depois praticar transgressões. Sabe, você faz a obra de Deus, vou ter que dar uns exemplos, né, senão fica difícil de entender. Por exemplo, eu ajudo uma pessoa, uma família que está precisando de ajuda, só que depois que eu ajudo essa pessoa, eu pratico iniquidades, sabe? Eu bebo, eu mexo com drogas, então é uma obra relaxada, né? E aqui em Jeremias 48, 10... maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, se é para fazer a obra de Deus, faça direito. Porque vai acontecer como está lá em Mateus 7, 22, 23, que as pessoas chegavam para Jesus e falavam: mas em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós curamos enfermos, né? Aí Jesus fala o que para eles? Não vos conheço. Então, mesmo eles tendo feito a obra de Deus, Jesus falou para eles: não te conheço. Por quê? Porque fez relaxadamente, né? Eles eram hipócritas, eles faziam do jeito que eles achavam que era certo e não era aprovado por Deus as coisas que eles faziam, né? Jeremias 9, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça, juízo na terra, porque dessas coisas me agrado, disse o Senhor. João 6, 28, 29. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que o enviou. Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Isaías 64, 6. Somos como os impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Irmãos, eu gostaria de falar para vocês assim, que a gente tem que fazer a obra de Deus, só que a gente tem que fazer direito. Então, não adianta eu fazer a obra de Deus e depois sair da onde eu estava fazendo a obra de Deus, né? Uma ajuda para alguém, por exemplo, assim, e praticar as minhas transgressões, que eu vou ser como os fariseus hipócritas. É isso que a gente vai ser, né? E a obra de Deus, ela tem que ser feita também e ela não tem que ser mostrada. É como aquele ditado diz, né? O que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não precisa ficar
sabendo. Então, não procure glória de homens. Não procure fazer coisas para ser visto pelas pessoas. Quem tem que ver e te dar a sua recompensa é o Senhor. Então, olha para você ver, se, por exemplo, eu mandasse uma despesa para casa de alguém. Aí eu falo assim, tá vendo aquela despesa chegando lá? Foi eu que paguei. Então eu estou procurando glória de homens. Eu vou ser como os fariseus que oravam pelas esquinas, assim, oravam em voz alta para ser visto pelos outros. Que gostavam de sentar na primeira cadeira na sinagoga para chamar atenção. E oravam em pé para chamar atenção, para mostrar que estava ali orando, sabe? E por dentro só Deus sabia como era aquele povo lá, né? Que Jesus chegou a chamar eles de túmulo. Que eles eram bonitos e limpos por fora, porque é assim que os túmulos são, né? Bonitos, limpos, adornados por fora, por dentro, pura imundícia. É isso, nós vamos ser fariseus se nós fizermos isso. Olha, para você ter uma ideia aqui, ó, Mateus 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça mediante aos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao nosso Pai Celeste. Então, o único que precisa ver as suas boas obras é o Senhor. É só Ele. Você não precisa fazer a sua obra e sair espalhando que você fez isso, fez aquilo, para ajudar aquele, para ajudar aquele outro. Você ajudou um hospital, você fez isso, fez aquilo. Quem tem que te dar a sua recompensa é o Senhor Deus. Ele que vai separar o seu galardão. Não procure glória de homens. E quando você for ajudar pessoas assim, faça a obra de Deus direito para não ser chamado de relaxado, né? Porque maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Porque por mais que você acha que você está fazendo direito, você está fazendo errado. Então, o que adianta eu ajudar os pobres, eu ajudar um hospital, eu ajudar uma entidade, uma ONG, eu faço tudo bonitinho, né? Eu ajudo todas essas pessoas necessitadas e tal, e depois eu pratico as transgressões que desagradam a Deus. As minhas obras vão ser nulas totalmente. Porque que adianta eu ajudar e depois eu saio de lá, vou beber, eu saio de lá, vou mexer com droga, eu saio de lá, eu vou traficar. Eu acabei de ajudar a pessoa, mas eu vou traficar, eu vou vender droga, eu vou usar droga, eu vou beber e assim por diante, tantas outras transgressões. Eu vou roubar. Né? Quantas coisas a gente pode fazer, né? Pode transgredir, que vai sujar as nossas obras. Então, a obra que a gente fizer para Deus, ela tem que ser pura, santa. Faça a obra direito, para você não ser chamado, como está lá em Jeremias, de maldito. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Pensa um pouquinho, se você não está ajudando pessoas, se está ajudando famílias, se você está ajudando hospitais, organizações, ONG e praticando iniquidades e transgressões ao mesmo tempo, a sua obra não vai valer nada não, porque as coisas de Deus ela tem que ser pura e santa. Amém?